Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o Paulistão vai começar. E aí tem uma prévia da escalação, já tem novidades na lista, tem também a situação do impeachment que a gente precisa falar, será que vai acontecer? E os detalhes do contrato de Memphis Depay que assustaram muita gente, tudo isso nesse vídeo. Bom pessoal, já começo por essa situação chata do impeachment, mas que a gente precisa falar, porque vocês lembram, lá no dia 2 de dezembro, o Corinthians, através do seu Conselho Deliberativo, reuniu os conselheiros para uma votação e o presidente Augusto Melo conseguiu uma vitória jurídica com uma liminar para suspender a votação. Essa liminar ela foi derrubada dias depois e bastava o presidente do conselho, o Romeu Tuma Júnior, convocar os conselheiros mais uma vez, pois esta convocação aconteceu. Passou a virada do ano, aquela coisa toda, o time estava brigando para não cair, de repente veio aquela recuperação, todo mundo ficou quietinho, e aí agora, segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 20, os conselheiros irão se reunir para votar se Augusto Melo merece o impeachment ou não. E aí a gente já falou sobre isso desde o ano passado, o rito a partir de agora é o seguinte, os conselheiros definindo pela destituição do cargo, ainda tem uma Assembleia Geral com o associado apto a votar, podendo salvar Augusto Melo ou não. Se os conselheiros decidirem por maioria não ter o impeachment, o presidente Augusto Melo segue a sua vida mais ou menos normalmente, porque o ambiente político seguirá conturbado, mas ele continuará no cargo. Se houver o impeachment, ele tem que sair imediatamente. E aí, esse é o grande problema, porque mesmo que o sócio salve o Augusto nessa Assembleia Geral, esse gap de tempo aí, esse período, o Augusto não poderá comandar o clube. E essa instabilidade provavelmente não será boa para o clube, Assume o primeiro vice nesse período e aí o presidente do conselho marca uma nova data para essa Assembleia Geral. Se o sócio não salvar o Augusto, bom, aí novas eleições. Se o sócio salvar o Augusto é reconduzido ao cargo. A gente imaginou que isso tinha terminado, Sabia que não, A pressão sempre foi muito forte nos bastidores. A gente sabe que as irregularidades, se forem comprovadas, não tem conversa, Todo mundo tem que pagar por isso. Agora, com os inquéritos ainda não concluídos em todas as investigações, a gente sabe o quão política é essa manobra de levar o conselho para votar, e aí não tem mais momento bom ou ruim, No ano passado o clube estava numa situação difícil e os conselheiros se degladiando por essa situação. E agora, um ano cheio de expectativa, começando o Campeonato Paulista, tem jogo nesta quinta, depois no domingo, o reencontro com a torcida, pela primeira vez no domingo na Neoquímica Arena diante do Velo Clube, e na segunda já tem uma votação de impeachment. É o que está acontecendo no Sport Clube Corinthians Paulista. Vamos falar do Campeonato Paulista? Porque neste jogo contra o Red Bull Bragantino, a tendência é que Ramon Dias dê uma preservada legal nos jogadores. Alguns poderão aparecer no domingo, porque aí será na Neoquímica Arena, em reencontro com a torcida. O torcedor está muito empolgado por aquelas 9 vitórias consecutivas na reta final da temporada passada, então natural essa expectativa, mas por enquanto, porque a temporada é longa, eles querem evitar lesões, é uma maratona de jogos que vem por aí, tem uma questão física que precisa ser cuidada, então o Ramon vai dar uma mesclada. E com isso, dá chance para muita gente que daqui a pouco não teria normalmente, porque o time titular estava muito bem encaixado. Então, é difícil até a gente prever uma escalação, projetar uma escalação, mas provavelmente o Matheus Donelli vai jogar no gol, o Léo Manac renovou o contrato agora na lateral direita, a dupla de zaga, o Kaká e o João Pedro Choca, o Félix Torres sentiu num jogo treino que o Corinthians realizou nesta quarta-feira, então ele provavelmente não estará à disposição, e os outros zagueiros titulares, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, ainda preservados. Na esquerda, o Hugo pode ter mais uma oportunidade, já que o Matheus Bidu assumiu a titularidade, e aí você tem opções ali do meio para frente, o Martínez, o Alex Santana, o Charles, o Igor Coronado pode aparecer, o Thales Magno, que não terminou a temporada como titular. Na frente, o Romero aí que deu entrevista coletiva, sobre a sua renovação de contrato e tudo mais. E aí pode ser o Pedro Raul, pode ser o Héctor Hernandes, são opções que o Ramon Dias terá para encarar o Bragantino nesse jogo em Bragança Paulista, na estreia do time no Campeonato Paulista. Tem novidades na lista, A gente já tinha falado sobre a lista de inscritos, aquela lista A, que é a lista dos 30 principais jogadores, e aí tem a lista B, que é ilimitada para jogadores da base de 16 a 20 anos, mas que tem que cumprir um requisito de mais de um ano no clube. Por isso que na lista A tem uma surpresa.
o camisa 10 da Copinha, Luiz Eduardo, de 17 anos. Como ele veio... Salve nação, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí do contrato do holandês Memphis Depay. Vou trazer para vocês detalhes desse contrato. O holandês chegou no Corinthians ano passado, no meio do ano, e já fez um tremendo sucesso, tanto fora de campo quanto dentro de campo, porque fora de campo se engajou nas causas sociais do clube, né? E dentro de campo todo mundo já sabe que o cara é diferenciado, tem um talento extraordinário. Gente, falando do contrato dele, a cláusula 4.6 do contrato do holandês Memphis Depay estabelece que o Corinthians repasse metade da receita obtida com produtos ligados ao jogador holandês Memphis Depay para a empresa do atleta. Abre aspas, o documento diz que além dos valores fixos, o Corinthians se obriga a pagar a MD Imagens, que é a empresa do Memphis, o valor correspondente a 50% sobre o valor da receita auferida com vendas de camisas, faixas, testeira e munhequeira, com número ou identificação pessoal do atleta, outros produtos licenciados, né, pelo Memphis Depay, que utiliza aí a sua imagem. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado, por causa que a cada 6 meses precisa fazer um balanço, que qualquer outra pessoa, terceiro, que fazer a venda desse produto, ao final precisa de fazer a oferição de quanto foi obtido de lucro, né? E fazer o cálculo para tirar o dinheiro do Memphis. Então é um jogador que vem gerando muito dinheiro, né, para o Corinthians, e recebendo também muito dinheiro, porque 50% além do seu salário, que gira em torno de 3 milhões de reais, o Memphis leva aí 50%. Hoje o futebol está muito inflacionado. Times brasileiros estão pagando salário de times europeus. A moeda no Brasil, ela é extremamente desvalorizada. Você não tem a possibilidade nenhuma de comparar o real com o dólar, o real com o euro, o real com libra. E hoje o salário, os times brasileiros estão muito inflacionados ao pagar salário de jogador. Mesmo com esse faturamento todo aí, entre salário de 3 milhões mais 50% de venda de produto, aproximadamente o mês aí tira aí uns 5 milhões de reais por mês. Cara, é um salário estratosférico. Então o clube no Brasil tá pagando salário como time europeus. Por isso que grande jogador tá vindo jogar no Brasil, grande jogador tá querendo jogar aqui, porque o salário tá muito bom, o salário tá muito alto. Então o Memphis, 50% de venda de produto aí é do atleta. Gente, vou falar um pouquinho agora, mudando um pouquinho de assunto aí, da estreia do Corinthians hoje, dia 16 de janeiro. Timão que vai estrear aí, provavelmente sem Rodrigo Garro, né, que tá com uma lesão, e o meio-campista aí, Bruno Bidon, que foi convocado pela seleção sub-20. Mas o time do Corinthians é um time bom, é um time bem acertado, tem José Martins para entrar no meio-campo, o Corinthians tem, se o Garro não jogar, né, tem aí o Igor Coronado. Então o Corinthians tem um time bom, não pode reclamar, não tem como reclamar, e tem que estrear vencendo. Palmeiras ontem já estreou no Paulistão e já ganhou a primeira. O Corinthians não pode ficar para trás, tem que entrar e sair dessa fila de praticamente 8 anos sem conquistar nada. O último título que o Corinthians ganhou foi o Paulistão de 2017. Então chegou o momento do Corinthians sair dessa fila e conquistar título, porque o time é um time, assim, Corinthians hoje é a terceira folha salarial mais alta do Brasil. Então tem que fazer valer essa grana toda que esses caras ganham. E no último final de semana o Memphis até escreveu em sua rede social que o melhor dele estava por vir. Acredito eu, porque o Memphis começou desde o início a fazer a pré-temporada, né? E vai estar na sua melhor forma física e técnica para apresentar, porque chegou ano passado no Corinthians, no meio a uma fogueira, o Corinthians aí na zona de rebaixamento, e o Memphis não teve uma pré-temporada, não teve nada, o campeonato estava aí na reta final, praticamente no segundo turno. Então agora
que ele vai ter a oportunidade de mostrar um pouco mais seu talento dentro de campo. Mesmo assim, o número do Memphis ano passado não foi ruim. Foram 14 jogos, 11 como titular, fez 7 gols e deu 4 assistências. Então a gente não tem como reclamar desse cara não, porque até hoje ele tem gerado um resultado estratosférico, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E aí, fiel, o que vocês acham do Memphis? É um jogador que esse ano consegue a arte do Corinthians e com certeza será um ídolo da Fiel ou não? Deixa aqui no canal, um comentário, deixa a inscrição no vídeo e deixa um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começa a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.